Realmente, como a pastora estava dizendo, é muito bom estar aqui com vocês. A gente tem tido um privilégio de não só estar no Doral, lá nós temos a igreja brasileira, que é a igreja maior, mas temos a igreja hispana, muito querida, crescendo, hoje sendo cuidada pelos pastores Marcos Suzete. Nós temos a nossa semente da igreja em inglês crescendo, né? Vindo dos jovens, mas já chegando a ter casais adultos, cuidando deles, e a gente vê aí uma semente poderosa. E cada vez que a gente chega aqui, ou mesmo estava agora, alguns meses atrás, estávamos em Londres, com aqueles irmãos queridos. É tão interessante, a gente chega num outro local, o local é diferente, mas quando a gente chega com os irmãos, é como se a gente estivesse em casa. E é assim que nós nos sentimos aqui. Então, receba um abraço meu, da minha esposa, também da igreja do Doral. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Fico contente de estar aqui, ser honrado pelos pastores. E o pastor Marciano lembrou do Nelson, chamado Nelson, né? Nelson foi um dos meus primeiros discípulos. Estava em Natal, quando o Evangelho do Reino começou a queimar meu coração, e entendi que era mais do que ser um believer, mais do que ser um crente, mais do que somente ir à igreja e ouvir uma palavra e fui salvo e agora esperar para ir para o céu. Não, entender que existia uma obra a ser feita aqui na terra, e Deus contava conosco, né? Que era Cristo em nós, a esperança da glória. Não era Cristo sozinho, não éramos nós sozinhos, mas era Cristo em nós. Isso é a igreja, diga Cristo em nós, a esperança da glória. Então é essa junção que produz a esperança no teu trabalho de ter glória ali dentro, na tua casa de ter glória ali dentro, num hospital de ter glória ali dentro, porque é Cristo em nós, Cristo na igreja. Amém, queridos? Quando começamos isso naquele tempo, Deus me deu o privilégio de pregar um dia e o Nelson receber Jesus. Ele já vinha sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, sozinho, através de experiências, e ali eu pude fazer o parto, vamos dizer assim, né? Já havia a gravidez espiritual e cuidar dele, e recentemente ele está aqui conosco, e ele tem me dado testemunho do amor dos irmãos aqui de Defield para com ele, não é isso, Nelson? Tanto é que eu já pedi, vamos voltar para o Doral várias vezes, ele falou, de jeito nenhum, aqui é meu lugar. Amém. Então, com essa palavra de introdução, queridos, eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 15, você tem no seu boletim, o título da palavra hoje é Tomando Posse da Colheita. Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher grande, essa palavra grande no grego é megas, diga essa palavra. Ele disse: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, curada. Eu não coloquei no boletim, mas se você tiver curiosidade em casa, leia os versículos seguintes de Mateus 15, a partir do versículo 29. Eu vou ler para você, você toma nota para você conferir, para você entender o que é que estava acontecendo. Olha um pouquinho para mim para você entender. Aqui começa dizendo assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então Jesus estava a caminho de um evento. Jesus estava a caminho de fazer algo. É como hoje de manhã, quando eu saí com a minha esposa, nós estávamos a caminho daqui. Então a gente veio para chegar na hora. Sabíamos que os irmãos estavam esperando a gente aqui. Amém? Agora veja qual era o evento que Jesus ia promover no versículo 29. Se você quiser abrir, eu espero. Se você tiver uma Bíblia aí no seu telefone, Mateus 15, 29. Mateus 15, 29. Se você não tem problema. Se tiver um irmão do lado que tem, você pega a carona. Amém? Mateus 15, 29.
Diz assim: partindo Jesus dali de onde? Depois dele conversar com aquela mulher. Estão entendendo? Versículo 28, ele diz: mulher, seja feita conforme tua fé, grande é a tua fé, seja conforme tu queres, né? E ela, a filha dela ficou sã. Versículo 29, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. Lê essa última frase. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. Veja bem, queridos, vamos analisar esse texto para a gente entender. Jesus estava indo para Tiro e Sidom, aonde ele realizou curas e milagres e maravilhas. Aqui está dizendo que ele curou a todos. Todo mundo que foi colocado ali, ele curou. No meio do caminho, uma mulher pede para ele curar a filha dela. E Jesus faz disso um big deal, aparentemente. Ora, se ia curar todo mundo lá, por que não fazia logo um milagrezinho aqui para ir aquecendo as turbinas espirituais? Não é verdade, querido? O que estava acontecendo aqui, né? O que estava ocorrendo nesse lugar? Importante a gente entender o seguinte. Aqui diz que essa mulher era uma mulher cananeia. É importante que a gente entenda que para se cumprir as profecias, Jesus deveria primeiro evangelizar os judeus, por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac, Jacó, aos patriarcas. Por isso que João, capítulo 1, versículo 12, diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E, portanto, deu poder para todo aquele que nele crê, seja feito filho de Deus. Essa mulher não era uma mulher judia, ela não era uma mulher de Israel, era uma mulher que vivia na Palestina, era outro povo. Obrigado. Alô? Ok. Então aquela mulher que estava ali, era uma mulher, vamos entender, preste atenção no que eu vou dizer, ela não tinha direito àquela promessa daquela hora. Aquela promessa não era para ela. Já viu quando você está num culto de oração e você está querendo uma coisa e de repente Deus levanta um profeta e o profeta faz uma promessa para um irmão e você diz: meu Deus, era para mim e ele deu para ele, não é? Você fala: puxa, eu queria isso, esse negócio, por que eu não sentei ali daquele lado, né? Então a promessa não era para ela. Não era ainda. Vamos entender melhor. Alguns domingos atrás, eu creio que vocês pregaram aqui sobre a colheita falhou. Abacuque exerceu naquele momento aquela fé inabalável. Aquela fé que está em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa fé, no grego, é pistis, diga essa palavra. Que fé é essa? É uma fé incondicional. Ela é baseada na palavra de Deus. No que eu vi, no que eu aprendi, ela não depende das circunstâncias. Abacuque estava dizendo: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei em ti, o Deus da minha salvação. E eu sei que eu ainda vou andar altaneiramente, ainda andarei dos mais altos lugares. O que era isso? Era fé. Ele via algo? Não. Abacuque via corrupção, a justiça estava distorcida, algum grupo da terra enriquecia desesperadamente e o resto ficava pobre. As viúvas eram roubadas e aquilo dava uma agonia nele, dava uma tristeza nele enorme. Você entende o que eu estou dizendo? E ele até dizia: Deus, por que você me deixa ver isso? Você podia me fazer assim meio, como diz lá no Nordeste, meio lesado, sabe? A pessoa está num canto, mas parece que não vê as coisas, né? Mas não, o Senhor me faz uma pessoa antenada, eu vejo tudo, eu analiso tudo, e eu oro, e parece que você não responde. Mas há um momento que ele diz assim: apesar de tudo isso, eu creio. Diga assim: apesar de tudo isso, eu creio.
esta fé é uma fé incondicional, ela não depende das circunstâncias, ela depende da promessa de Deus. Deus prometeu, você diz, não fez ainda, mas vai fazer, eu creio. Amém? Ela difere da palavra que foi usada em Mateus 8, 26, quando disse, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homem de pequena fé? Essa pequena fé não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. A palavra da fé aqui é oligopistos, diga oligopistos. É uma fé condicional, ela é baseada no que eu vejo. Estou bem? Estou com Jesus. Está tudo calmo? Estou com Ele. Problemas? Eu começo a repensar, eu acho que não é aqui o lugar. Acho que Deus está me movendo, meu tempo aqui acabou. Você já ouviu falar essa expressão, né? Então essa fé é uma fé complicada. Por que ela é complicada? Porque Pedro vê Jesus e ele diz, deixa eu ter contigo, Senhor. Aí ele diz, vem. Aí eu começo a andar. Quando eu começo a andar, as ondas se levantam. Ele olha para as ondas e ele começa a afundar. Jesus diz, homem oligopistos, homem de pequena fé, homem que tem fé só quando as coisas acontecem do jeito que ele quer. Então você tem aqui uma fé incondicional e você tem aqui uma fé condicional. Claro que eu vou dizer a vocês, vamos todos ter essa fé de Hebreus, essa fé inabalável. Amém, queridos? Mas o que acontece é que Jesus traz um outro tipo de fé. Ele diz que essa mulher tem um outro tipo de fé. Você vai ver alguns casos pontuais na Bíblia que Jesus fala isso. Ele vai dizer assim, eu não vi fé como essa em Israel. Eu não vi, são casos pontuais. E que ele dá um nome a essa fé. Ele diz, grande é a tua fé. E a palavra em grego é megas pistis, diga. O que é isso? Megas pistis é uma fé inabalável no que Deus é e pode fazer, mesmo que Ele não tenha prometido a mim diretamente. Lê esse quadradinho aí, por favor. Pergunta quem está do seu lado, você entendeu isso aqui? Olha o que eu estou tentando explicar para você, meu querido. Preste atenção. Muitas promessas na Bíblia são específicas. São específicas. Quando Deus usa a boca do apóstolo para dizer ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e ele crê, e naquela mesma noite a casa dele é salva e é batizado, vocês lembram disso? Aquela promessa foi feita especificamente para aquele homem e ela foi cumprida. Se você for estudar teologia, for para seminário, for fazer hermenêutica, exegese e todas essas coisas, eles vão dizer isso. Cuidado para não ficar pegando a promessa de um e de outro e dizendo que é sua, porque depois você não recebe e você vai ficar frustrado. Agora, eu trago para vocês uma informação. O que essa mulher está fazendo aqui é a quebra desse princípio. Ela está dizendo assim, eu sei que a promessa é lá para aquele carcereiro, mas eu conheço esse Deus. Eu sei que Ele é misericordioso, Ele é justo. E se Ele prometeu aquele carcereiro e Ele cumpriu, se eu clamar, se eu me humilhar, se eu chorar, Ele pode fazer comigo também. É por isso que eu resolvi colocar o nome dessa mensagem, tomando posse da colheita. Deus prometeu a Abraão, é meu também. Deus prometeu a Isaac e Jacó, também pertence a mim que sou igreja. Deus prometeu a Jeremias, eu estou nessa. Você está comigo aqui, sim ou não? Porque é difícil receber essa fé? Porque essa fé precisa de um quebrantamento maior. Precisa de entender que Deus vai mover você para lugares ainda não visitados, para que você possa receber, de fato, essa fé. Você me acompanha? Sim ou não? O que é que eu aprendo com essa situação? Prontos a serem aprendidos. Primeira coisa que eu vejo naquela mulher e traz para a minha vida, escreva por gentileza. Eu reconheço que tenho um problema e conheço muito bem quem pode resolver. Começa assim. Muitas vezes a gente está andando com as pessoas de Deus e tudo, e é difícil a pessoa reconhecer que tem um problema. Ele está passando por uma luta, mas o culpado é outra pessoa. Ele está recebendo uma má colheita, mas o culpado é outra pessoa. Ele está passando por uma batalha, a igreja é culpada.
Está em pecado. Estou em pecado porque um dia eu estava na igreja, uma pessoa me humilhou, eu me senti muito ferido, aí eu saí da igreja ferido, aí o Satanás aproveitou isso e colocou um pecado na minha frente e eu pequei. Então o culpado é aquele irmão lá da igreja que pisou no meu calo. Você está entendendo, sim ou não? Essa pessoa não vai conseguir de Deus nada, absolutamente nada. Essa porta, a primeira porta de entrada é o seguinte: eu sei quem eu sou, e eu sei dos meus problemas, e eu não vou culpar os outros, porque eu quero a graça, eu quero o milagre, eu quero misericórdia. Então começa assim, ó: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está tendo umas dores de cabeça, às vezes, e tem vezes que fica assim, um pouquinho rangendo os dentes. É isso que está escrito aí? O que é que ela está dizendo? Horrivelmente endemoniada. Ela não doura a pílula. Ela não pinta a parede rachada para dizer que não tem nada. Como é difícil, às vezes, lares serem curados. Porque falta alguém com esse tipo de fé. Alguém que é capaz de dizer assim: o meu lar está enfermo. E o problema é este, e eu estou clamando a Deus especificamente por isso. E por que é difícil isso? Porque eu imagino Jesus andando, os discípulos com ele, uma multidão sempre seguia Jesus, e aquela mulher no meio: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E ele diz: por favor, ela diz: cura minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. Você acha que é fácil para uma mãe ficar dizendo isso numa multidão? E quanto mais quando a pessoa que ela está pedindo, que é Jesus, parece que está dando um gelo nela. Ela está falando e Jesus não está dando a mínima atenção. Você está compreendendo, sim ou não? É impressionante, queridos. Ela está falando, e Jesus parece que não dá atenção nenhuma a ela. E ela abre a boca, ela escancara, ela chama o problema pelo nome. Diga assim: problema é pelo nome. A maior dificuldade, às vezes, que a gente tem de sentir perdão dos nossos pecados, é que a gente tem dificuldade de nomear os nossos pecados. Nós temos dificuldade de dizer assim: Senhor, eu pequei nisso. Esse pecado aqui é o pecado de adultério. É o pecado de sensualidade. É o pecado de roubo. Dizer isso, falar a verdade. O que foi que eu fiz para buscar em Deus misericórdia? Duas coisas importantes que eu quero ressaltar para você entender isso. A primeira coisa, eu estou dizendo para você contar a sua luta, sim ou não? Porém, saiba a quem ou para quem contar a sua luta. Ela sabe quem é Jesus. Ela chama ele assim: Senhor, filho de Davi. Preste atenção, queridos. Naquela época a palavra Senhor em grego é Kyrios. Diga Kyrios. Essa palavra só era usada para César. Era alguém que mandava completamente na sua vida. Porque naquela época, o imperador romano, se ele dissesse a você: você tem uma casa? Você diz: tenho. Tinha, não tem mais. Hoje à noite você vai dormir na praça sorrindo. Só tinha uma coisa para você fazer: era dormir na praça dando gargalhada. Porque ele era Quírios. Esse era um nome guardado para esse tipo de gente. Ela olha para Jesus e chama ele de Quírios. Ela diz: o Senhor sim é Quírios. O Senhor é Senhor absoluto. O Senhor é Senhor da vida e da morte. O Senhor pode repreender a enfermidade. O Senhor, 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 Senhor. E ela diz mais: filho de... Queridos, para um judeu chamar isso filho de Davi, significava que ele estava reconhecendo que se tratava do Messias, aquele que viria. Essa mulher sabia quem era Jesus e para quem ela estava abrindo o coração dela. Sabe, queridos, muitas vezes na vida, a gente oscila entre não falar nada e falar tudo. Não falar nada, já sabe o que é, fica oculto. E falar tudo é falar, às vezes, para a amiga lá do salão de beleza, a manicure, né? Tem muita manicure escutando o crente falar: ah, eu estou com um problema lá na igreja, fulano fez isso comigo, ah, meu marido está horrível, não sei o que lá. Depois a pessoa não sabe porque que a cidade todinha está sabendo isso, né? Ora, geralmente salão de beleza, esses lugares, ou outros lugares que a pessoa vai, são os locais de notícias
se espalharem, não é verdade? Então é preciso que você saiba para quem falar. Procure um homem de Deus. Procure uma mulher de Deus. Procure seus líderes. Ressuscite na sua vida o discipulado. Procure essa pessoa que lhe cobre. E diga, eu preciso falar contigo. E eu quero contar a minha situação. Eu já disse e vou só repetir. Não negue nem amenize o problema. Porque talvez esse seja o grande empecilho de recebermos o favor de Deus. Às vezes nós negamos, às vezes amenizamos. Ela disse, minha filha está horrivelmente endemoniada. Segundo ponto importante, escreva por favor, queridos. Perseverar até receber a resposta. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela clamava, e ela clamava, e ela clamava. Ela parou de clamar? Preste atenção que eu quero falar para você entender, queridos. Muitas das nossas bênçãos, eu creio que Deus ordenou e nós não a recebemos. Porque tem um processo aqui que é preciso a gente entender. Abacuque, que foi falado naquela parte quando diz quando a colheita falha, e eu quero só lembrar a vocês que eu disse naquele dia, e foi dito aqui pelos pastores que pregaram, que quando a gente tem compromisso com Deus, quando a gente tem compromisso com Deus, quando a gente tem compromisso com Deus, mesmo que a colheita aparentemente tenha falhado, Deus transforma essa colheita, que aparentemente falhou, numa semente poderosa para colheitas excelentes. Amém, queridos? Abacuque, então, há um momento que ele está tão angustiado, que ele fala assim, eu vou subir na minha torre de vigia. Não é na torre de vigia. Abacuque tinha a torre de vigia dele. Você tem a sua? Você tem aí uma torre de vigia? Pode ser seu quarto, pode ser seu banheiro, pode ser embaixo de uma árvore. Ele tinha a torre de vigia. Era o lugar que ele se escondia de todo mundo. E ele disse, ali eu vou apresentar ao Senhor a minha queixa. Como é que começa a história com o Senhor? É abrindo o coração. Mas olha o que é que ele diz. Ali eu apresentarei ao Senhor a minha queixa e esperarei até que ele responda. A maioria dos crentes buscam ao Senhor para orar, para apresentar a sua queixa, abre o coração, chora, diz tudo e no final diz em nome de Jesus, amém, e vai embora. E Deus fala assim, eu ainda nem respondi, eu ainda nem falei. Então é importante a gente entender isso, queridos. Perseverar tem a ver com colheita, que é plantar, regar, esperar, regar, esperar, regar, esperar e finalmente colher. Colher. Se eu planto, rego alguns dias, canso de esperar e vou embora, possivelmente a colheita estará comprometida. É importante entender isso, querido, da perseverança. Você já cansou de orar pelo seu esposo? Já cansou de orar pela sua esposa? Já cansou de orar por aquele filho? Já cansou de orar por aquela filha? Já cansou de orar pelo seu status imigratório nesse país? Já cansou de orar por aquela enfermidade que você achava que estava bem, que estava curado e recentemente deu um sinal de que está voltando? Você cansou de orar? Essa mulher clamava, e ela clamava, e ela clamava, e ela clamava. E eu tenho, assim, convicção que se Jesus não respondesse, ela ia seguir Jesus até Tiro e Sidom. E quando todo mundo estivesse sendo curado, ela se jogava nos pés dele. Pronto, agora eu estou no meio do bolo aqui. Você entendeu ou não? Pergunta quem está ao seu lado, você está disposto a lutar, queridos? Ora, queridos, terceiro ponto, escreva aí. Você não vai escrever, porque eu não deixei o espaço para escrever. É preciso passar pelo grande teste. Lê comigo esse quadradinho. Meu amado filho, você me quer ou só quer o que eu tenho para te dar? Esse é o grande teste. Meu amado filho, você me quer ou você quer somente o que eu tenho para te dar? Olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Mas nós precisamos amadurecer. Não é pequeno o número daquelas pessoas que estavam passando por lutas, tinham um trabalhozinho difícil, às vezes não tinha nem documento. E às vezes, num período curto, Deus dá documentos,
Deus dá um trabalho bom, essa pessoa começa a ganhar dinheiro e essa pessoa esfria na fé. O que essa pessoa está dizendo a Jesus? Jesus, eu só te amo embaixo de vara. Não é não? Se o Senhor me abençoar, o Senhor vai ver. Não vou poder mais nem no culto, porque domingo, é dia de você pegar um barco, né? Que eu já estou rico, comprei um barco, e eu vou usufruir do barco. Está entendendo, sim ou não? Queridos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos passar por esse grande teste. Eu quero as coisas de Jesus ou eu quero o Senhor? Você fala, mas eu tenho necessidades. Eu sei que você tem. Tem um salmo que a gente recita muito, que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem uma versão em inglês, que eu vendo no original, ela é mais próxima do original. Vou tentar lembrar, ela fala assim, The Lord is my shepherd, and I have all that I need. Vamos lá, vamos repetir. The Lord is my shepherd, and I have all that I need. Vamos traduzir ao pé da letra. O Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. Não é eu terei. Você diz, mas pastor, tem umas coisas que está faltando. É porque você não precisa hoje ainda. Disseram que você precisa. Se você precisasse, aquele que é o teu Senhor já tinha te dado. É entender assim, se Deus nos deu Jesus, por que motivo não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Mas é juntamente com Ele. Não é vir aqui nos cursos de oração, nas vigílias, para pegar a bênção. Vim pegar minha bênção. Porque não experimenta passar tempos com o Senhor da bênção? Com aquele que é o abençoador. Que a presença dEle nos abençoa. A Bíblia diz que na presença dEle, na presença dEle há abundância de alegria, há suprimento, há louvor, há alegria. Na presença dEle há. Na presença, queridos. Sabe, meus queridos, quando Jesus chega para ela e diz, os seus discípulos rogando, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós, e Jesus diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui diz que ela, porém, veio e o adorou, queridos. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. É mais ou menos assim. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Levanta a mão para conhecer você. Todos são de casa já? Amém? Pronto. Você lembra quando você chegou aqui a primeira vez? Você lembra nessa igreja? Lhe abraçaram? Deram o boletim? Chamaram você para outras coisas? Vamos para o GE? Vamos ser para onde? Foi assim ou não foi? Abraço para um lado, abraço para outro. Você gostou? Foi ou não foi? Agora imagina o seguinte, você chegou aqui nessa porta, entrou aqui, e a pessoa disse, o que é que você quer aqui dentro? Não vim assistir o culto. Não, querido. Isso é uma patota. Isso aqui é um grupo aqui. Você não vai entrar aqui. O que é que você faria? Eu, pelo menos, vou dizer o que eu faria. Eu dava meia volta e dizia assim, isso é um bando de doido, não é ou não é? Ela, porém, veio e o... Ela, porém, veio e o... Ela estava dizendo assim, você pode até negar curar minha filha, mas você não pode me impedir de te adorar. Isso é aquilo que Deus chama homem segundo o coração de Deus. Davi disse, eu quero construir um templo para você, meu Senhor. Eu quero construir um templo. Deus disse, não vai dar para você construir. Você é um homem de sangue, mãos estão sujas. Teu filho vai construir. O que é que Davi faz? Davi inventa um negócio chamado tabernáculo de Davi. O único tabernáculo que a arca estava no centro. Não era lá dentro com o clero. Era no centro. E ele institui uma adoração 24/7, 365. 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? O senhor pode me pedir de construir o templo, mas o senhor não vai me pedir de adorar. O senhor pode me impedir, o senhor pode até não me dar a minha bênção, mas eu vou continuar a te adorar. Em Atos diz, eu vou levantar o tabernáculo de Davi que está caído. Ele não diz, eu vou levantar o templo de Salomão.
com a sua glória e a sua riqueza. Eu vou levantar esse tabernáculo. Esse tabernáculo, querido, somos nós, é a igreja. Era um tabernáculozinho, churumela, era aquele barraco, com um tesouro dentro. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, que contém dentro de nós um tesouro que chama-se Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, quando a gente começa a entender isso, a gente pode ir para o quarto ponto. Escreva, por favor. Entender que quando Deus parece em silêncio, Ele quer chamar nossa atenção para algo mais importante. Porque é claro, quando a gente lê isso, tem uma pergunta: por que Jesus fez isto? Ora, Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí Jesus age com essa mulher, na minha opinião, com um pouco de falta de educação. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Para mim. Você imagina, eu sou pastor, uma pessoa chega perto de mim: o senhor pode orar por mim? Você dá a vida com vida? Não, eu não vi senão por os membros da vida com vida. Eu acho que é estranho isso. Sim ou não? Pode orar por mim? Posso. Pastor, a pessoa fala assim: pode orar por mim? Já estou orando antes, não é verdade ou não? A gente quer orar por todo mundo. E Jesus parece que está fazendo essa mulher passar assim um hard time, né? Ele está dizendo a ela assim: eu não vou orar por você, você não faz parte da casa de Deus, do povo de Deus, você não fica bem eu tirar o tempo que eu vou dar para eles, para ela. E na verdade, por que Jesus estava fazendo isso, queridos? Jesus conhecia o coração daquela mulher. E ele sabia que ia extrair dali uma lição tão grande que ia ser registrada nas Escrituras. Nós estamos, 2000 anos depois, falando dessa mulher cananeia. 2000 anos depois, nós estamos falando dessa mulher. O que é que Jesus de fato estava fazendo? Preste atenção. Tem um texto em Amós que mostra para a gente esse caráter desse Deus. Olha o que é que ele acontece em Amós 4, versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha o que é que Deus está dizendo. Está dizendo assim: eu permiti que você passasse por essa luta. Eu permiti que você... Aqui está dizendo até de passar dentes limpos, quer dizer o quê? Fome. Eu permiti isso para ver se eu chamava a sua atenção. Mas, contudo, você não se converteu a mim. O que foi que o povo fez? Veja disso, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa ou antes da colheita, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Deus está dizendo o seguinte: eu não deixei chover com você, e eu fiz com que naquela cidade tivesse chuva, aquela outra não, aquela sim. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram, o que é que vocês fizeram? Vocês se converteram? Vocês me buscaram? Vocês disseram, vocês lembraram do 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O que é sarar a terra? Vou tornar a terra o quê? Fértil, produtiva. E escutarei, ouvirei a oração que se fizer neste lugar. Ele está dizendo: vocês não fizeram isso. Olha o que eles fizeram. Versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você está com sede? Estou. Você acha mais fácil se levantar e ouvir um pregador? Se levantar e ir buscar a bênção? Procurar no YouTube, vamos ver qual é a pregação de hoje aqui, que Deus vai me falar, porque essa daqui sim vai matar minha sede. E ele está dizendo assim: quando é que você vai parar e vai me buscar? Vai continuar indo de cidade em cidade? Não, porque aquela cidade choveu. Choveu, você foi lá e contudo não saciou a sua sede. Contudo não saciou a sua sede. Deus está dizendo que provocou o povo para que o buscasse e perguntasse por que o Senhor só ajudou a eles. Nós o amamos, também precisamos de ti, mas ao invés disso eles saíram de cidade em cidade buscando água e não se saciaram. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome.
Sabe, queridos, eu dei um testemunho recentemente no Doral e possivelmente eu não darei hoje com o mesmo nível de emoção que eu dei lá, porque lá eu estava embaixo do impacto da palavra de Deus sobre a minha vida. Mas eu quero dizer a vocês também. Esse ministério foi feito embaixo de oração, jejum, choro, lágrima e buscando a presença de Deus. Foi assim que começou. No ano de 1997, final do ano, até outubro de 98, quando a gente começou o ministério na casa de um irmão, eu tirei um tempo sabático. Diariamente eu trabalhava um pouco, ia para o meu quarto e eu passava horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, onde eu não comia nada nesse tempo e eu só orava e eu só buscava a palavra. Foi daí que surgiram essas apostilas que vocês estudam nos GEs e outras coisas mais, e Deus foi falando no meu coração e eu fui buscando a presença de Deus. Quando nós começamos essa igreja, nós não tínhamos absolutamente nada. Nós estávamos em Gênesis capítulo 0, versículo 0. Eu estava firmemente firmado em cima de coisa nenhuma e eu me movia em cima de nada. Porque eu não tinha um escritório, não tinha uma sala, eu não tinha nada, não tinha nem conhecidos. Eu era um ilustre nordestino desconhecido. É quase como dizia lá na palavra, né? Não tinha nada nele que nos atraísse. Ou seja, era isso. Mas eu estava orando. Eu estava buscando a face do Senhor. Eu me lembro quando a gente começou a ter os primeiros cultos, eu ia com a minha esposa, e no caminho eu dizia assim, Senhor, se não tiver nada, não tem problema. Eu queria só que o Senhor não deixasse de estar presente. Eu quero só a tua presença. Só a tua presença. Começamos a igreja e isso foi crescendo, 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 crescendo. Eu lembro que a gente fazia 40 dias de oração. Última semana, eu me trancava num quarto, não tomava nada, a não ser líquido, mais água do que qualquer coisa. E eu fazia jejum de palavras. Minha família já sabia, não fala nem comigo. Eu só saía dali, minha esposa me colocava no carro, tomava um banho, botava roupa, ela me colocava no carro, chegava na igreja, eu dava uma palavra à igreja. E o mover era enorme. Está comigo aqui? A igreja cresceu, queridos. Cresceu muito. E as minhas atribuições cresceram. A minha saúde também foi abalada ao longo dos anos, porque eu não tenho mais aqueles 38 anos, 40 anos que eu tinha quando eu cheguei aqui, que me fazia pregar quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, sábado, manhã, tarde, noite, domingo, de manhã, pregava e no final ainda saía correndo com a igreja, fazendo um trenzinho, ele vem saltando pelos montes. Hoje eu não estou com esse pique todo. O tempo passa, não é verdade? Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que nessa caminhada, quando eu menos esperei, eu hoje sou pastor sênior de todos os ministérios. O que é que significa isso? Eu cubro lá no Doral a igreja brasileira, a igreja hispana, o projeto de igreja em inglês, eu cubro a igreja de Deerfield, eu cubro a igreja de Naples, eu cubro a igreja que está em Inglaterra, a igreja que está na Colômbia, numa cobertura de terceiro nível, a igreja do pastor Roberto Gonçalves, que está no Rio de Janeiro, consequentemente o projeto Transformar, que está em Guiné-Bissau, fora Lausanne Paulista, e fora Diadema, e por aí vai. E parece que é tanta coisa, e é mesmo. E faço mais, sou pastor, acumulo a função de pastor da igreja brasileira do Doral. O que significa acumular essa função? É que qualquer membro que pedir um gabinete comigo, a minha secretária vai marcar e eu vou atender. Eu dei uma observada no último semestre, eu tinha passado 3 meses sem ter um dia de folga. Atendendo segunda a segunda. No sábado eu atendia também. Todos os dias, todas as horas, todos os instantes. E você diz, você orava, pastor? Toda hora. Eu orava toda hora. Eu oro todo instante. Acordo de madrugada e oro. E eu oro. E eu leio a Bíblia. Mas eu senti Deus falando comigo nos últimos tempos assim, não é suficiente. Eu estou com saudade de você. Estou com saudade de você fazer menos e me buscar mais. Porque não é do que corre. E não é na força do braço. Estou com saudade daquele tempo que você só tinha mesmo a mim. Quando você entrava no seu quarto, e você não tinha um pedido para fazer.
Você só queria que eu enchesse o teu coração com a minha presença. E Deus tem me levado para esse lugar. Eu quero que a igreja entenda isso. Deus tem me levado para esse lugar. Talvez vocês vão me ver fazer menos. Mas quando eu for fazer, talvez vocês vão ver mais Deus em mim. E é essa a minha busca. E então eu estou trazendo essa palavra para dizer isso a você, igreja. Nós estamos no Selá, daqui a pouco nós vamos voltar aos grupos. E nós vamos fazer as coisas. Líderes cansados. O que é que significa líderes cansados? É líder que trabalha muito? Talvez. Mas eu posso dizer a você sem medo de errar. É líder que não está gastando tempo com Deus. Que está buscando de cidade em cidade onde é que tem água. Preste atenção. A Bíblia diz que Sansão enfrentou os filisteus. Ele pegou uma queixada de burro e ele matou como 1000 homens. E os filisteus fugiram. Foi uma grande vitória, sim ou não? Mas a Bíblia diz que naquele momento ele começou a ter muita sede. E quando a unção passou, o seu corpo físico sentiu. Porque Jesus disse, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala que a carne é fraca, não é porque a gente peca, não. A carne é fraca porque isso é um tabernáculo que perece. Às vezes Deus me usa numa unção tão violenta, tão grande, meu espírito está pronto. Mas quando aquela unção cessa, o corpo está só a capa do profeta. Você entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? E o que acontece, queridos, é que Sansão sentiu isso. Sansão ficou abatido e com sede. E não tinha nem força para se levantar e ir para a cidade dele tomar água. E ele disse, Deus, depois de uma vitória dessa tão grande, o Senhor vai me deixar morrer? E ele clama a Deus, ele gasta tempo com Deus, com aquele Deus que acabou de dar a vitória, não se gloriando com a vitória, não falando isso, aquilo, outro, isso já era passado, agora ele estava lutando pela vida dele. Eu estou com sede. Diz a Bíblia que Deus fendeu a terra e uma fonte nasceu. E ele deu o nome a essa fonte Enacoré, a fonte do que clama, a fonte daquele que clama. Sabe, queridos, existe uma fonte dessa na sua torre de vigia. E você diz, e qual é o passo-olho, pastor? Ser aquele que clama. Aquele que diz, eu estou com sede. Tenho muita coisa para pedir, mas hoje eu não vim pedir, não. Hoje eu quero água viva. Eu quero a fonte de água viva. Eu quero Enacoré na minha vida. Amém, queridos? Quando isso acontece, você vence todo sentimento de rejeição. Escreva aí, vencer todo e qualquer sentimento de rejeição. Mateus 15. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Querido, isso é um negócio muito sério, sim ou não? Olha o que é que ela diz. Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você está aqui ainda, querido? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu pude entender isso melhor, porque de uns anos para cá eu fui presenteado com um cachorrinho, um Yorkshire. Eu não queria, não. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou ter cachorrinho? Mas depois eu entendi que foi Deus que mandou, ele me dá muito carinho. O nome dele é Alec. Ele é muito famoso. E eu até queria que ele fosse missionário lá no bairro, porque depois que eu tenho ele, os meus vizinhos me conhecem. Porque antigamente eu caminhava, era só rai. Agora o pessoal para conversar com o Alec. E me pergunta como é o nome dele. Eu digo, é Alec. Oh, it's a boy, Oh, fala com o Alec e tudo. Eu digo, Alec, então tu vai abrindo a porta para mim. Porque depois de 3 vezes falando com o Alec, a pessoa diz, sim, tem uma pessoa aqui, como é seu nome? Né? Então a gente já vai se organizando, né? E vai falando, né? E eu disse a ele, agora ele às vezes se comporta mal, passa umas velhinhas, ele late, as velhinhas ficam com medo. Eu digo, cara, que tipo de missionário é esse, né? Mas preste atenção, eu gosto muito daquele cachorrinho. Ele não é meu filho, hein? Ele não é meu filho. Ele é um pet. Quando chove, ele fica com medo. Quando tem trovão, ele fica com medo. Eu estou no meu escritório trabalhando, começa a chover e trovão, eu digo, eita, Alec deve estar escondido embaixo do negócio. Eu me preocupo com ele. Ele é meu cachorrinho. Eu vim para cá com a minha esposa, nós estamos aqui desde ontem.
tem uma irmã que nos socorre, vai lá para casa. E ela gosta muito dele, gosta até mais do que eu. Acho que ele dorme na cama com ela. Então eu fico tranquilo sabendo que ela está dando de comer a ele. Porque ele é meu o quê? Se eu consigo tratar um cachorrinho bem assim, será que Jesus não pode cuidar da gente? E aquela mulher estava dizendo assim: Senhor, se o Senhor me adotar a partir de hoje como seu cachorrinho de estimação, está de bom tamanho para mim. Queridos, isso, com todo respeito, isso arrebenta o coração de Deus. Faz Deus chorar, faz Deus dizer assim: grande é a tua fé. E quem atua dessa maneira, queridos? Quem atua dessa maneira, dizendo assim: eu quero só que você seja meu dono. Diga assim: eu quero só que você seja meu dono. Diga. O cara está dizendo assim: se você for meu dono, se eu comer das migalhas da mesa, para mim tá bom. Isso é uma fé que você desenvolve. Quem desenvolve esse tipo de fé atravessa multidões, tormenta, ventos contrários, para seguir a Jesus, mesmo que pareça que ele não está se importando, e humildemente se entrega e declara: tu és meu dono, eu sei que não sairei daqui com meu relacionamento rompido contigo, mas pelo contrário, ouvirei sua doce voz dizer: faça-se contigo como queres. Você quer ouvir de Deus isso hoje? Talvez você tenha pedidos os mais secretos no seu coração. Talvez você tenha chorado e clamado diante do Senhor, pedindo a Ele a resposta das suas orações. Talvez você tenha dito: Deus, quando é que o Senhor vai responder isso? E Deus gostaria de dizer a você: faça assim como você está pedindo. Mas antes, eu queria saber se você quer só essa bênção ou você tem fome e sede de mim. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você.